Prazer, eu sou o André, tenho 29 anos. Esse é um verso da grande história que Deus fez na minha vida. Eu não vim de um lar cristão, mas vim de um lar um pouco conturbado, onde a minha mãe, com 6 meses, ela me deixou, ela foi embora por motivos de doença. Ela foi acometida de um câncer muito agressivo. Ela não poderia cuidar de mim, fiquei aos cuidados do meu pai. A minha irmã, por parte de pai, ela tinha seus 14 anos e ali ela começou a cuidar de mim. Ela é quem eu tenho por mãe, desde esse tempo. Deus fez uma grande obra na vida da minha mãe. 27 anos depois eu consegui falar com ela numa videochamada e eu vi que o câncer, a qual a medicina decretou que ela iria morrer, Deus, por sua misericórdia, fez um milagre e 27 anos depois eu pude ter a certeza de que Deus, ele é o dono da vida e o dono da morte, Sim, Então ela me contou o porquê que ela me deixou, porque de certa forma tinha alguns preconceitos, assim, algumas histórias que me contavam, mas eu não sabia a versão dela. E com 27 anos eu consegui falar com ela por uma videochamada. Ela foi embora para o estado do Paraná, mora numa cidade pequena. Os meus irmãos, por parte de mãe, a minha irmã também, foram embora com elas. Cada um ficou com uma tia porque ela não tinha condição de cuidar. Mas eu fui criado pela minha irmã, qual eu chamei de mãe. O meu pai, ele era voltado a essas coisas mundanas, essas coisas que as trevas oferecem. Não tive uma instrução cristã na minha infância, não tive alguém para me levar para uma igreja. A minha irmã também, ela era uma criança, tinha 14 anos. E com 4 para 5 anos, ali assim, eu tenho algumas recordações que hoje eu vejo como algo que Deus fez na minha vida, que muitas das vezes nós morávamos no morro, numa periferia, e a fome batia na nossa porta, que a condição era bem pouca, A gente não tinha condição de ter uma mistura, de ter um alimento, então muitas das vezes eu me lembro, eu me pegava olhando para o céu sem saber que existia algum Deus ou algo parecido, e dentro de mim eu clamava por um pedaço de pão, ou qualquer coisa que eu pudesse comer, eu estava com fome. Sim. Próximo de onde nós morávamos tinha um descarte de caçamba, de lixo, e nós pegávamos sucata ali, latinha, essas coisas para reciclar, os recicláveis. E eu me lembro que muitas das vezes nesse momento de fome, de tristeza, ali eu clamava dentro de mim por alguma coisa para comer e eu via que chegavam algumas caçambas e eles descartavam ali aqueles entulhos e eu notava que no meio daqueles entulhos, assim, meio que tá explicando, parecia o impossível, mas era o que Deus fazia por nós. Caía pedaços de bolo dentro do potinho, intacto, assim, com validade, não estavam estragados, moído, caía fruta, doce, todos em perfeito estado. Hoje eu entendo que desde a minha infância o Senhor vinha cuidando de mim, porque tinha uma promessa, que eu passaria um dia pelo fogo, mas não me queimaria, passaria pelas águas, mas elas não me submergeriam. E quando Deus tem uma promessa, passa os céus e a terra, mas Deus cumpre aquilo que Ele tem para nós. Glória a Deus. E eu fui criado naquele meio, no morro, numa periferia, onde tinha muita coisa errada. Com 5 anos, meu pai me deu um revólver, me ensinava a atirar. E como todo pai, toda mãe é o espelho do seu filho, eu me baseei naquilo. E olhava meu pai fazendo aquelas coisas, eu achava que aquilo era certo. Mas de certa forma, aquilo foi ocasionando e ditando o meu futuro. Já dando cumprimento na profecia que Deus fazia lá no ventre da minha mãe ainda, Que eu podia passar pelo fogo, mas eu não iria me queimar. Então eu cresci naquele meio. A minha irmã, quando eu tinha meus 7 anos, ela amigou com um rapaz, foi embora daquela comunidade, que de certa forma meu pai acabava no uso de entorpecentes, ele acabava apagando na cama e as pessoas ali à volta entravam para dentro da casa, roubava todas as coisas dela e ela conquistava o povo e ela roubava de novo. Então, de certa forma, ela foi embora de lá. E como ela viu que meu pai não tinha uma condição plausível para me criar e cuidar de mim, ela me levou junto com ela. Com meus 7 anos eu fui embora daquela comunidade. A gente foi para um bairro um pouco mais nobre, mas ainda não tínhamos uma condição de dizer, nossa, Mas ela sempre foi guerreira, sempre lutou, me ensinou o que era certo, o que era errado. E ali eu comecei, só que de certa forma ainda não tinha uma instrução do que era certo, o que era errado. Eu comecei a pegar aquele exemplo e levar para mim. Mas tudo um caminho que Deus permite, Para hoje poder estar contando esse verso, no Storyverse, que as pessoas possam abranger. E de certa forma, com 10 anos de idade eu já estava dentro de uma biqueira, no uso de entorpecentes, agregado com pessoas que não me levavam para um bom caminho, porque eles também estavam corrompidos pelo pecado, pelo desejo, pelo dinheiro, as coisas desse mundo. E
comecei a caminhar. Com 10 anos já estava dentro de uma biqueira, já estava fazendo uso de entorpecentes. 12, 13 anos, 13 para 14 anos, já fui detido pelas autoridades, acabei parando dentro de uma delegacia. E ali, assim, para quem olhava, o meu futuro era incerto. Era morte, cadeia ou caixão, como ditavam, mas de certa forma o Senhor sempre intervia no meio do meu caminho. Com 14 anos, essa minha irmã que eu chamo de mãe, eu lembro que eu tinha meus 14 anos, foi em meados do ano de 2010, ela teve uma forte dor e foi fazer um exame de endoscopia e constatou que ela tinha um câncer. E esse câncer ele era muito agressivo. Inclusive, ela foi diagnosticada pelo AC Camargo Hospital do Câncer como a primeira mulher no Brasil a ter aquele tipo de câncer. Um câncer muito agressivo, e decretaram para ela ali no máximo 3 meses de vida. Com quimioterapia, radioterapia, ela poderia chegar até 6 meses. Mas a medicina decreta aquilo que eles estudaram, né? Acima do que a medicina estuda é onde vem a mão de Deus para fazer um milagre. E foi uma forma que Deus achou de entrar na vida dela. Uma serva de Deus convidou, ela foi congregar, e na palavra Deus apontava ela no meio da multidão e dizia para ela que a enfermidade que ela tinha era apenas uma forma que Deus encontrou de colocar ela no centro da vontade de Deus. E a enfermidade que estava no estômago dela, Deus que permitiu ter e Deus que ia arrancar. Ia fazer um grande milagre na vida dela. E ali começou, né, vamos dizer que chegou o tempo de Deus entrar dentro da nossa família e fazer aquele, como diz um ditado, né, o rebuliço, e atrair nós para a tua glória, por nós no centro da sua vontade. E Deus fez um grande milagre. Ela passou por diversos procedimentos, começou a congregar, buscou recurso em diversos outros lugares, e Deus dizia, não, é aqui que eu quero você. E ela obedeceu, passou pela medicina, fez uma cirurgia gravíssima, né, de alto escalão de gravidade, a qual ela teve que assinar termos que se ela viesse a falecer na cirurgia, se eles poderiam estudar aquele câncer. E, de certa forma, a morte era para a medicina. Eles não acreditavam que ela viveria, mas Deus decretou vida, e foi vida, e vida com abundância. Glória a Deus. Que Deus entrou numa noite, num dia, ela fez uma endoscopia, ela tinha o câncer, chegou à noite, ela foi congregar, e na palavra Deus dizia, hoje você veio buscar a palavra, e te diz Deus, a enfermidade que você tem, foi eu que coloquei, eu que vou tirar. Já tô entrando na sala de cirurgia, no bisturi, no médico, no paramédico, nos enfermeiros, eu tô no soro, eu vou fazer um milagre. E a medicina vai ter que confessar de que existe um Deus. E no outro dia estava marcada a cirurgia, ela fez, retiraram 75% do estômago dela. E desses 75% do estômago, quando foi retirado, eles olharam a primeira camada, já não existia mais câncer. Na segunda camada já não tinha mais câncer, tiraram a terceira camada de pele, não tinha o câncer, e a medicina teve que confessar. Até perguntaram se ela tinha alguma religião, ela falou que servia a Deus, né? Na determinada denominação que ela serve a Deus. E ali o médico falou, então você pode dar glória pro teu Deus, porque ontem você tinha câncer pela endoscopia e os exames, hoje o câncer desapareceu, tem apenas uma cicatriz e ninguém sabe o que aconteceu. Ela tá glorificando e contando essa história. E a medicina decretou no máximo 1 ano de vida. Isso foi no ano de 2010 para 2012, hoje já vai fazer 12 anos e ela tá lá, firme e forte. Deus converteu a alma dela, uma cara serva de Deus. E a partir daí eu tinha meus 14 para 15 anos ali, mais ou menos. Deus entrou dentro de casa, chamou ela, e eu me lembro que eu nunca levantei a voz para minha mãe, né? Só que mesmo estando naquele caminho de trevas, voltado às coisas desse mundo, tudo, né? Não tinha assim E nos meus 14 anos, né, eu nunca levantei a voz para minha mãe, né, em aspecto nenhum, sempre fui muito educado, mesmo estando num caminho difícil, um caminho complicado, mas nunca levantei a voz para minha mãe. E num determinado dia ela me convidou para congregar, uma reunião de jovens, e eu falei do quarto, sim, eu não ia, tava sem camisa, uma bermuda, uns desenhos esquisitos, sabe? Um pacote de coisas que nem convém dizer dentro do bolso. E eu falei para ela, eu não vou, mãe, né? Hoje eu não vou. De repente ela ficou um pouco nervosa lá no quarto, ela deu um grito de lá e falou, hoje você vai ir. Naquele momento uma ira tomou meu coração, eu fiquei muito irado, dei um grito lá do quarto meu e falei assim, eu não vou na igreja. Esse negócio de igreja não é pra mim. Eu só vou entrar numa igreja quando Deus descer do céu e vier me convidar. Oh, meu Deus, não sabia eu o que estava falando. Quando eu fui sair do meu quarto, né, pra seguir, o que eu ia fazer, como se uma mão tivesse me parado na porta do meu quarto
E contra a minha vontade eu voltei para dentro do quarto, eu tirei aquela bermuda, tirei aquela camisa, coloquei uma roupa mais adequada, aquele pacote branco que eu tava, né, uma sacola branca, coloquei em cima de um computador, numa caixa de madeira em cima do computador, e quando me deparei eu tava entrando dentro de uma igreja. Tava entrando numa reunião de jovens, emburrado, porque eu não queria ter ido. E minha mãe, já o aspecto de felicidade tomou a face dela, porque ali ela tinha certeza que era o momento que Deus ia chegar na minha vida. E eu me lembro que eu entrei naquele culto, sentei na galeria, no último banco, não prestei atenção em nada, não queria estar ali, mas na hora que chegou a hora da palavra, a palavra é ser viva e eficaz. O Senhor parou para falar com você. Meu Deus, aquele dia eu nunca mais esqueci. Eu tinha 14 anos, fazem 15 anos, e para mim te contar é como se eu estivesse ouvindo de novo. Eu acredito. Que Deus tomava o servo de Deus no púlpito, né? A voz dele ficou até mais grossa, e ele dizia assim: as crianças e a mocidade que está aqui hoje Deus vai deixar 99 para falar com uma. E moço, você entrou pela primeira vez dentro de uma congregação e hoje te prega Deus para tua alma. Você só sai daqui para a vida eterna, porque na tua cabeça tem uma promessa. E para você saber que eu estou falando contigo, para você ter a certeza, você nunca levantou a voz para sua mãe, mas hoje você gritou e disse: eu só vou na igreja quando Deus descer do céu e vier me convidar. Então te diz Deus: seja bem-vindo, meu filho, porque hoje eu te convidei para estar aqui dentro da minha casa e tem um propósito na sua vida. O pacote branco que estava no teu bolso, você colocou em cima de uma caixa de madeira no teu computador. Aquilo lá não te pertence. Aquela rua que você desce, a mesma que entra é a mesma que sai. Lá não tem amigo, lá não tem família. A tua família, os teus amigos estão aqui dentro. E você pode voltar para o caminho de trevas que você trilha, mas lá na frente eu te pego. Porque um dia você vai estar diante de um povo santo dizendo que eu sou bom na tua vida. E aquilo ali entrou dentro do meu coração. Aquilo ali eu gravei aquilo a primeira vez, o primeiro contato que eu tive com Deus, assim, face a face, de ouvir a voz de Deus. Senti que ele estava falando com você mesmo. Senti que, como a palavra já tinha dito no começo, que ele deixou 99 para falar comigo especificadamente. Eu falei, meu Deus. Aí saí do culto com aquilo dentro do meu coração, minha mãe sorrindo. Aí eu já dei uma fechada na cara e falei: por que você foi falar minha vida pro rapaz lá? E ali ela, com uma serenidade um aspecto de serenidade tão lindo, com um brilho no olhar, ela falou: mas você viu que de um lado senta a irmã, do outro lado senta o irmão, eu sentei no fundo, você viu onde eu sentei? E aquilo ali eu entendi que realmente existia um Deus, que realmente, né, não era um conto místico, mas existia um Deus verdadeiro, em que ali ele me encontrou. E ainda na palavra, um pedacinho, ele falava assim: Deus tomava o servo de Deus e dizia: há muitos domingos a tua mãe queria você para almoçar com ela. E você sai na quinta, você volta na segunda, na terça, ninguém sabe onde você está, mas ela está de joelho por você, que é o poder de uma oração. Sim. Quando a morte me encontrava na madrugada, minha mãe estava de joelho orando e a morte não me enxergava. Glória a Deus. E muitas das vezes a morte passou pela minha porta, tentou me pegar e a bala veio na minha direção e de repente o anjo, que para mim hoje eu entendo que era um anjo, me dava um tapa no braço, eu caí de lado, aquela bala bateu na minha frente e não me acertou. Aqueles que eram inimigos, porque quando a gente está no mundo de trevas, você não tem amigo. Aquele que caminha com você, você menos espera, ele vira seu inimigo. Me procuraram e quando menos eu esperava, eles não me encontravam e eu sabia que eles estavam ali para me fazer uma maldade. Então eu creio que de certa forma o joelho da minha mãe no chão, dentro de casa, Deus me livrava no caminho que eu andava. E os dias foram se passando, e naquele domingo, daquela reunião de jovens, eu coloquei aquela roupa, peguei aquele pacote. Quando eu saí do portão para fora, é como se um temor tomasse o meu coração, o desejo pela rua tivesse saído e eu voltei para dentro. Nem me lembrava eu do que tinha dito na palavra. Eu voltei e falei para ela: mãe, hoje eu vou almoçar contigo. E ali já deu cumprimento do que Deus tinha acabado de pregar na nossa vida. Mas eu agradeço hoje a Deus que ainda assim voltei para aquele caminho de trevas, né? Fiz muita barbaridade, desacreditado de tudo, 14, 15, 16 anos, já estava, tenho assim, alegria nenhuma nisso, mas para honrar e glorificar o nome de Deus, 15, 16 anos já estava tomando conta de diversas
vamos dizer, um aspecto bem grotesco, assim, diversas biqueiras por aí, achando que tinha alguma coisa, que era alguma coisa com poder aquisitivo, ser reconhecido por esse mundo afora, mas mal sabia eu que eu era pobre e miserável, como a própria escritura diz, né, que você pode ganhar o mundo, mas você não tem nada se você perder a sua alma. E 16, 17 anos, fui detido mais algumas vezes pelas autoridades, acho que umas 10 vezes na menor idade, e com 17 anos acabei até sendo ameaçado de morte por fazer muita coisa errada, mas eu agradeço a Deus que, ainda meio destemido, desafiei aqueles que me juraram de morte. E com 17 anos para 18, eu fui embora, fui parar no estado da Bahia. No estado da Bahia eu não conhecia ninguém, cheguei lá achando que era o tal, né? Criando muitos inimigos lá também, mas quando Deus tem uma promessa, até o teu inimigo, para cumprir o que Deus fala, que até a boca do teu próprio inimigo tem que confessar aquilo que ele quer fazer. Meus 17 anos eu fui detido mais uma vez e acabei recebendo alguns juramentos de morte. Quando eu fizesse meus 18 anos eu já passava a maioridade, né? E eles me matariam. Mas quando a gente tá meio cego pelo inimigo, ainda meio destemido, acabei desafiando aqueles que me juraram de morte. Porém, como diz, destemido e temido, né? Porque fiquei meio com medo, então nos meus 17 para 18 anos eu acabei indo embora, fugi de casa, né? Saí de madrugada, peguei algumas roupas, algumas coisas e fui embora. Fui parar no estado da Bahia, minha mãe não sabia, ninguém sabia onde eu tava. Até soube eu depois que a minha mãe aqui fez um mutirão de pessoas, me procuraram no IML, me procuraram em delegacia, me procuraram nos valados, em todos os lugares e chegaram a uma conclusão que eu tinha morrido, né? Até a própria polícia, né, constituída na cidade, que ajudou a me procurar por aí, acabou decretando que eu estava morto e desapareceram com o meu corpo. Estava decretado como desaparecido. E no estado da Bahia, cheguei lá meio valente, achando que, né, que era o bambambam. Criei muitos inimigos lá, inclusive quem estava comigo, que se dizia ser amigo, de certa forma invejou as coisas que eu tinha, que não eram agradáveis, mas para aquele meio eram coisas de valores para ele, né? Tanto em dinheiro, quanto conhecimento, armamento, essas coisas. E a própria pessoa que estava comigo arquitetou um plano para me matar. E, de certa forma, quando a gente tem uma essência cristã, você pode estar nas trevas, mas a essência de Cristo dentro de você, as trevas não tiram. Como diz, né? A joia pode estar ofuscada por uma ostra, mas quando abre, ela torna a brilhar. E de certa forma, um dos rapazes que estava planejando para me matar, ele trabalhava para mim lá, e num ato simples de humildade, eu reconheci que quando a simplicidade de Cristo está em nós, ela transpassa a maldade e as trevas. Num ato de humildade que eu tive com aquele rapaz, 2 dias depois, ele bateu na porta minha, era por volta de meia-noite, eu fiquei meio assim, né? Aí ele entrou para dentro de casa, eu fiquei um pouco longe, não sabia qual que era a intenção dele, e ele me falou, olha, eu vi dentro de você, eu pude ouvir isso face a face. Ele falou, eu vi dentro de você que você tem muita humildade, você tem algo diferente, você tem um brilho diferente. Mesmo ele não entendendo, naquele momento eu compreendi que com 14 anos o Senhor tinha uma promessa na minha vida, era uma essência de Cristo. E ele foi comigo pro quintal da casa que eu morava, tinha uma toceira de mato, de capim de cavalo bem grande, e ele pisou, ele falou, aqui você esconde tal coisa, deu alguns passos, aqui você enterra tal coisa, aqui tá seu dinheiro, aqui tá isso, aqui tá aquilo. E eu tava atrás daquela toceira, e ele abriu a toceira, tinha um tijolo no meio da toceira de mata, ela era muito grande, e ele sentava ali todo dia, ele vinha pelo fundo, nas casas do vizinho, sentava ali todo dia para me observar. Ele falou, nesse fim de semana nós ia matar você e levar tudo que você tinha, tanto as coisas que você esconde no telhado, quanto as coisas que você enterrou aqui. E quem mandou foi, né, pessoa que não vamos mencionar nomes, mas a pessoa que tá do seu lado, que arquitetou a sua morte, e nós ia dividir tudo que você tinha e falar que foi o bairro do lado que te matou, para decretar uma guerra e o pessoal de lá vir para cá também. E ali eu pude perceber, no que ele me dizia, até com uma lágrima no olhar, que a essência de Cristo, pelo que eu fiz de bem para ele, acabou tirando aquele assunto de maldade, aquela intenção maldosa que ele tinha comigo. E ali foi o livramento, mais um dos livramentos que Deus deu na minha vida. Continuei naquele caminho ali no estado da Bahia, acabei sendo preso, né? Fui detido às autoridades lá. E voltar um pedacinho lá atrás, com 16 anos, uma serva de Deus um dia fez tomada pelo Espírito, ela fez uma pregação na minha cabeça, dizia que eu tinha 2 costas, meus 17 anos. Se eu fechasse a mão esquerda, ela num estado diferente,
dentro de um carro com a minha família servindo a alegria. E se eu ficasse a outra mão, na outra brasa, ela me via atrás, sabe? Com 4 celas lá dentro e os espíritos tentando me matar e eu num sofrimento grande. E com 18 anos depois, essa profecia foi aos meus 16, 17, com 18 anos que eu fui detido pelas autoridades, eu estava dentro de uma grade na minha frente, uma grade atrás, 4 lá, e aqueles que estavam lá me jurando a morte ali, achando que eu era alguém. E ali caiu como um filme na minha frente, aquela profecia que Deus me antes, que por amor Deus nos avisa, né? Sim. Ele dá sinais e avisos para você seguir pelo bem e pelo amor. Mas se a gente não acata esses sinais, a gente acaba vindo pela dor. E ali eu fui detido e fiquei preso. Naquele lugar, passei muita coisa ali. Nós tomávamos café, a água tinha lodo na água. Para esquentar aquela água, usávamos 2 pregos enferrujados, dividido por um pedaço de chinelo para fazer aquele café. E como diz, né, a água ela não tem gosto, mas a nossa ela tinha. E você bebe ou você bebe, você não bebe, você morre. Aí é uma escolha sua. Então a gente se sujeitava àquela limitação, né? Tinha que beber ali, tinha muita briga, isso e aquilo. E num determinado dia eu acabei que falei, eu não aguento mais. Arquitetei uma fuga para fugir, fiz o buraco na parede. E no dia que a gente ia fugir, né, acabou que os policiais ficaram sabendo, entraram para dentro e nunca aconteceu aquilo dentro daquela cadeia. E como nós, que éramos de São Paulo, fizemos, eles falaram, não, esses caras são problemáticos, vamos sumir com eles daqui. E ali foi mais uma vez em que, vamos dizer assim, o adversário se levantou e decretou que já não tinha mais jeito, que ali ele destruía eu. Foi quando me deparei com uma arma 40 centímetros do meu rosto, o dedo, ela engatilhada, o dedo no gatilho pronto, já para de certa forma me matar naquele ambiente. E quando aquele rapaz que cometeria esse ato, ele pôs o dedo para atirar, o companheiro dele colocou a mão e falou não. E ele, sem entender naquele momento, eu ainda parado na frente da cela, ele falou, mas o que está acontecendo? Agora você virou amigo de ladrão, né? No aspecto que eles usavam. E ele falou, não, mas eu não estou entendendo, tem uma voz falando na minha cabeça que esse daí você não pode matar. Glória a Deus. E ali eu entendi que naquele momento o Espírito Santo estava falando para aquele rapaz que ele não podia me matar. Ele falou, então eu vou levar para outra cidade do lado, eu mato ele no meio do caminho, não vai dar trabalho, ninguém vai se importar com ele, já tem um monte que eu tô respondendo, então vai ficar tudo tranquilo. E ele falou, não, no meu plantão você não vai tirar, porque essa voz está falando na minha cabeça e não tá me deixando em paz, porque esse daí tem um futuro diferenciado e esse daqui você não pode matar. E ali eu vi que quando Deus dá uma ordem, até aquele que está programado para te matar, ele tem que obedecer, porque todas as coisas se sujeitam, né, à voz do nosso Criador. E ali passou-se os dias, saí daquele presídio, não era para mim ter saído, mas aí entra a parte da oração também, né, que do lado de cá, depois de um tempo, conversei com a minha mãe, uns 4 meses depois que eu estava desaparecido, eu liguei para ela, falei para ela que eu estava vivo, foi até um momento emocionante, que ao mesmo tempo que ela queria me xingar de ter desaparecido, ela ficou feliz que eu estava vivo e ali foi algo bem legal, assim, de certa forma. E falando com ela, falei a situação que eu estava, que eu me encontrava, ninguém aqui sabia, só ela, e de certa forma ela já caminhando com Deus. E quando ela buscava a palavra, Deus dizia para ela que aquilo que está distante, em que está decretado como morto, não está, porque eu tenho promessa. E ela acreditava e não acreditava, porque não tinha sinais, não tinha recado, não tinha nada, ninguém sabia de mim. Mas ela sabia que existia um Deus, que guarda até aquilo que a gente não vê. Sim. Então, de certa forma, quando eu conversei com ela lá, ela foi orar a Deus. Já passado lá seus 6 meses, 7 meses, ela fez uma oração e ela falou com Deus assim, falou, Deus, né, traz meu filho de volta. E Deus deu uma revelação para ela, falou, você quer agora? Vai voltar sim. Eu voltava, né, mesma forma que eu tinha saído, pior. E Deus falava, se voltar agora, eu ainda não transformei, vai voltar pior, você quer? Ela fala, um sentimento de mãe, né, coração de mãe, qual coração que não amolece? Ela falou, traz, Deus, uma oração e na revelação da palavra, na revelação de Deus dando para ela ali, falava, traz que aqui ele melhora. E foi quando uma condenação para mim que seria de 12 anos, no mínimo ali no estado da Bahia, que eu ia passar por uma penitenciária, todo aquele processo. Assim, hoje eu posso dizer que
Deus fez um milagre. E quando chegou no fórum para depor o policial que me prendeu, né, que tinha todas as provas, ele foi a minha testemunha de favor. Nossa. Ninguém entendeu, a juíza não entendeu, o salão parou, o promotor se calou e ninguém entendeu. E eu olhei e falei, nossa, mas ele tá depondo ao meu favor? Né? Não entendi, depois eu fui entender que para cumprimento da palavra, porque na oração Deus falou para minha mãe, vou trazer, mas você vai ver como vai voltar. E ali a juíza me deu um alvará, eu vim embora, estado da Bahia. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, no cumprimento da revelação, eu fiquei 3 dias dentro de casa, dei um beijo, um abraço da minha mãe, fui pra rua e eu tava 10 vezes pior do que eu tinha ido. Santo Deus. Tava muito pior, tava assim, terrível, né? Só cheguei num ponto de eu olhar pro espelho e falar, eu não tenho jeito, eu vou morrer desse jeito, não tenho mais esperança na minha vida, tô contaminado literalmente por isso, né? Gostava daquela adrenalina, daquela sensação, mas era uma cegueira que o adversário colocava na minha frente. E de certa forma, passou-se ali seus um mês e alguns dias, aqui no estado de São Paulo, eu fui detido novamente às autoridades, até que chegou num ponto, na ocasião onde eu fui detido, que acabou que o quadro virou o inverso, né? No momento estava tudo sob controle naquilo que estávamos fazendo, mas de repente os companheiros que estavam comigo fugiram, me deixaram para trás e aquele quadro virou contra mim e deferiram muitos golpes contra mim, apanhei muito. E ali era quando Deus já tinha começado, porque às vezes tem ocasiões que a gente não vem pelo amor, a gente tem que passar pela dor. Mas como está escrito, né, que no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois o Senhor está comigo. E eu passei a entender que o vale da sombra da morte não é você estar num lugar escuro, onde só tem... Não, mas é naquele momento em que você acha que a morte vai te abraçar. Mas você não teme a morte porque você sabe que Deus está contigo. E ali apanhei, até que chegou um ponto que eu senti tanta dor, que uma dor imensurável, que não tem assim um algo físico que eu possa te falar, explicar e dizer o que era aquela dor. E eu passei a entender que aquela era a dor da morte. Um lugar escuro começou a entrar no meu caminho e eu me deparei, eu estava num lugar escuro e eu estava como se fosse aqueles desenhos de uma alma, sabe? Parado naquele lugar escuro e eu lembrei dos meus 14 para 15 anos em que Deus tinha feito uma profecia na minha vida. E naquele momento, acredito que é o exercício da fé, né? E eu falei para mim mesmo ali, eu falei, meu Deus, eu morri no pecado, tem misericórdia de mim. E ali eu pude sentir que a misericórdia caiu sobre a minha cabeça. Naquele momento, como um dedo encostou no meu rosto, eu me lembro, e eu acordei de volta. Eu voltei para essa realidade, todo aquele movimento, as pessoas que passavam, batiam e aquele alvoroço todo. Eu falei, meu Deus, né? O que está acontecendo? E de repente eu caí com a cabeça de lado, eu vomitei algumas bolas de sangue e eu entendi que naquele momento a morte tinha me abraçado, mas nesse tempo eu não sei dizer quanto tempo eu fiquei naquele lugar escuro, mas desse tempo até o tempo em que eu voltei para essa realidade foi quando a vida, Deus deu uma ordem e a vida voltou pro meu caminho de novo, ela entrou no meu corpo novamente. E ali eu pude notar que tinha alguns policiais ali olhando e as pessoas passavam e diziam assim, olha, e de repente abriu o portão e entrou um policial, mas meu olho estava grudado pelo sangue, então eu não conseguia ver, eu só ouvia a voz dele. E a voz daquele policial, ela era como a voz de muitas águas, era uma voz diferenciada, totalmente. E um passou e falou assim, ó tenente, esse é o meliante, né, vamos matar ele. E de repente ali eu escutei por 3 vezes, isso repetiu. E aquele, né, o tenente a qual eles mencionavam, ele dizia assim, não, esse é um jovem e tem um futuro. Por 3 vezes ele repetiu isso. E na 3ª vez que ele repetiu, me despertou uma curiosidade muito grande de dizer quem que era aquele no meio daquele quadro onde eu era o vilão que achava um futuro em mim. Falei, nossa, e com muito esforço eu abri uma fresta do olho. E quando eu olhei para aquele policial, assim, para mim eu nunca mais esqueci. Até chega a dar vontade de chorar em mim, porque quando eu olhei para ele, ele tinha diversas patentes no seu peito. O seu rosto era luminoso como o sol e as suas mãos eram luminosas como o sol. E naquele momento eu vi que Deus mandou um anjo, repreendeu a morte e ele deu uma ordem. Ele falou, pega ele agora, coloca na viatura e leva para o hospital, porque ele é um jovem e tem um futuro. E ali eu falei, meu Deus, né? E no meio do caminho, ainda ouvi algumas coisas, acho que aqueles policiais disseram até aquilo para me amedrontar, mediante aquela coisa, ele disse, vamos matar ele no caminho, voltando, porque de certa forma para dar um amedrontamento psicológico, né?
gritar naquela ocasião. Sim. E quando eu cheguei no hospital, passou por todo aquele quadro, as pessoas começaram a gritar raio-x e a extrema urgência e todo aquele alvoroço. Eu falei, nossa, eu tô tão machucado assim. Passei pelo raio-x, passei por tudo, aplicaram a morfina. Aí quando entrou na sala do médico, eu tava sentado assim, a porta era atrás de mim e o médico entrou. Quando esse médico entrou, o medo daquilo que eu tinha ouvido, eu falei, doutor, eles vão me matar. Avisa a minha família, por favor, avisa a minha família. Ele se silenciou, ele passou por mim, eu abaixei a cabeça num ato de respeito. Quando ele sentou na minha frente, ele falou assim, eles não vão te matar. Quando eu ouvi a voz dele era igualzinho daquele policial. Quando eu ouvi aquela voz, como se um aspecto de esperança tomou o meu rosto, aquilo dentro de mim, eu ouvi aquela voz. Eu já tinha visto que a imagem que me trouxe aquela voz era de um anjo. E quando eu olhei para aquele médico, eu tinha certeza. Quando eu olhei para ele, o rosto dele era luminoso como o sol, as suas mãos eram brancas como o sol, você não enxergava, e a roupa dele era inteira branca, as vestes deles eram brancas. E ele me acompanhou na cadeira de rodas, levou uma distância de uns 15 metros para fora do hospital. E quando chegou lá, que ele olhou para os policiais, ele disse, já comuniquei a família desse jovem, qualquer coisa que acontecer com eles, vocês são os responsáveis, porque ele é um jovem e tem um futuro. Nossa, aquilo Glória ali, a Deus. Pra mim eu falei, meu Deus, eu dei 3 passos assim, distante dele. Quando eu virei no aspecto de gratidão, que eu fui dar com a mão para agradecer aquele médico desapareceu. No prontuário, nos dias de hoje, não existia um médico que me atendeu, né? E eu tenho certeza que naquele momento, quem Deus mandou ali foi um anjo que veio para me dar aquele livramento de morte. E eu passei por tudo, fui parar numa delegacia, só que da mesma forma, né, que o Senhor manda os seus anjos, o adversário também tem os seus adeptos. E eu parei numa determinada delegacia, não sei onde era, não me lembro, e eu lembro que de madrugada, muitos dizem que não tive aquele momento, mas eu lembro que de madrugada alguém me levantou, só que ele era inteiro preto, não tinha face, estava com uma roupa preta, estava tudo escuro naquela delegacia. Ele me tirou da cela, eu sentei numa cadeira, ele sentou na minha frente, só que eu não conseguia, a voz dele era uma voz pesada, ruim de ouvir, e ele parou, ele falou algumas palavras agressivas para mim, e ele falava assim, você nunca mais vai sair da cadeia, você vai morrer lá dentro, porque você não tem futuro, você é um meliante, e você vai morrer ali. E aquilo foi uma coisa ruim para mim, me amedrontou, eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E de repente, minha mente apagou, desligou, e quando eu vi, era de manhã, eu acordei dentro da cela, com alguns policiais vindo para me transferir para uma outra determinada estabelecimento prisional. E quando eu olhei ali, eu falei, nossa, mas eu dei um depoimento ontem, né? E eles disseram, não tinha ninguém aqui ontem. Senão o guarda que estava se guardando, né? Aqui estava tudo fechado. Eu falei, não, mas alguém me acordou ontem de madrugada. Ele falou, não, você tá louco, você apanhou tanto que você tá variando. Eu falei, nossa, mas ali eu percebi que o próprio inimigo tentou me confrontar na madrugada para tirar minha esperança. Mas os dias se passou, fui parar no CDP, né, de Sorocaba. E entrando naquele CDP, a minha mente dava uma vacilada, às vezes eu desmaiava. Quando a minha mente focou e firmou, eu me lembro que eu estava no pátio do presídio e eu olhei no fundo assim. Aí estava lá que foi um versículo que eu carrego para mim até os dias de hoje, que era o Salmo 121, seu verso 8, que dizia: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. E aquilo ali foi como uma flecha no meu peito, conforme tinham mais ou menos uns 400 detentos ali, e ali foi como se tivesse sumido todo mundo, tivesse desaparecido, tivesse só eu naquele local. Quando eu li aquele versículo, a voz de Deus falou dentro do meu coração: eu disse que lá na frente eu te pegava, porque na tua cabeça tem uma promessa. Glória a Deus. E é chegado o tempo de você me servir na terra. Hoje você não entrou dentro de um presídio, filho meu, mas hoje você está na casa do oleiro. Então eu vou te moer, você vai descer no pó da terra, eu vou pôr água do Espírito e vou te levantar um vaso novo. Mas que você vai dar glória, você vai dar glória. Porque é chegado o tempo de você me servir nessa terra. E ali para mim acabou minha carreira nas trevas. E eu agradeço a Deus hoje que eu ainda tinha alguns vícios, né? Ainda estava contaminado pela gíria, pelos vícios, pelo modo de falar, o modo de pensar, mas eu acredito que naquele momento em que o Espírito Santo, que Deus falou comigo, o Espírito Santo entrou no meu ser, tudo aquilo foi queimado. E eu parei, né,
2, 3 dias depois daquilo, não vou me recordar, né, certinho, mas eu parei na frente da cela e eu olhei para o meu lado direito, tinha uma cela da igreja lá. E naquele momento, o incrível, né, que quando Deus tem um momento com você, é como você marcar um horário num divã com Deus. É bem interessante, porque tinha uns 400 homens. Naquele momento eu estava sozinho numa galeria, onde toda hora passam pessoas. E eu estava sentado ali, eu olhei para a igreja, eu vi os irmãos sorrindo, e para mim mesmo eu falei, mas como é que eles estão sorrindo, né? Aqui só tem maldade, fome, e um quer puxar o tapete do outro. E naquele momento o Senhor, eu tenho certeza que ele veio do meu lado, e ele falou para mim assim, eu ouvi em voz, que eu até olhei para trás ver se tinha alguém. Ele falou assim, eles sorriem porque tem o meu amor, filho. Eu achei estranho, procurei assim e falei, ué, quem tá falando? Naquele momento eu entendi que o Senhor reservou aquele momento para falar comigo. Na segunda vez o Senhor falou assim, eles sorriem é porque tem a minha graça. E pela terceira vez que o Senhor falou, eles sorriem porque tem a esperança da vida eterna, filho. Glória a Deus. E naquele momento passou um rapaz na minha frente, eu tirei um maço de cigarro do bolso, eu dei na mão dele e falei, toma aqui, né, eu não vou fumar mais. E ele, acredito que naquele momento um espírito maligno acabou passando por ele, emprestou a boca dele, ele olhou com uma gargalhada bem das trevas mesmo, falou assim, daqui a pouco você vai me pedir, eu não vou te dar. Na autoridade do céu, eu levantei, olhei dentro do olho dele e falei assim, em nome do Senhor Jesus Cristo, a partir de hoje eu não fumo mais, porque eu vou servir o Deus que me chamou e o Deus da minha mãe. Naquele momento eu tenho certeza. O Senhor pegou o espírito das trevas, precipitou nas trevas, me libertou para hoje o nome de Deus ser glorificado. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus que isso foi em meados do ano de 2014, mais ou menos, e até hoje o Senhor me libertou. Eu ainda não era batizado, não tinha, né? E de certa forma o desejo de servir a Deus entrou dentro do meu coração. Aí eu pedi para me sair da cela que eu estava e na cela da igreja. E para você sair de uma cela para outra, você tem que ter, né, um determinado tempo. Você vai de uma cela do mundo, como denomina lá, a outra cela, você passa ali 5 dias, você já pode ir. Mas para você ir para a igreja, você tem que ter um testemunho de no mínimo 30 dias. Você não pode tirar a camisa, você não pode usar uma bermuda, você tem que se abster de más conversações, você tem que se abster de cigarro, você não pode estar numa rodinha onde só tem gente fumando, você tem que se abster de tudo. Você é respeitado por ser crente, mas você tem que ser crente. Porque como diz lá dentro, né, se você é crente, você é crente. E daí eles falam assim, se você não seguir o que é ser cristão, o pau é dobrado, né? Eles pegando. Então você tem que ter um testemunho de cristão mesmo, que se você bambiou, aí eles te chamam de tudo que é nome e o pau é dobrado. Sim, pode começar agora. E dentro do presídio você tem que ter um testemunho de cristão verdadeiro, porque ou você é crente ou você não é, entendeu? Porque até a cobrança, se você errar, ela é dobrada, porque dentro de um presídio eles mencionam que você está brincando com Deus, que é uma autoridade maior, né? Porque até mesmo aonde o adversário acha que reina, que ele é dono de um presídio onde só tem maldade, quem reina lá dentro é Cristo. Se Deus falar, o inferno tem que se abaixar e o homem tem que obedecer. Então eles já te, né? Eles te impõem essa responsabilidade, ou você é crente ou você é crente. E parei alguns dias, eu falei, não, eu quero ir para a igreja, eu tô determinado que eu quero servir a Deus na terra. Foi passando os dias, aí, e lá ninguém dá nada para ninguém, mas você falou que você vai para a igreja, parece que vem. Eles vinham com droga, falavam, sopravam fumaça de droga na minha cara e falava, para que isso aí, meu. Lá fora é bala na agulha, aqui dentro você quer ser glória, aleluia. Não, isso aí não é vida para você não. Muitas vezes eu ouvi. Você entrou num deserto, na verdade. Literalmente. Ali, num deserto sem um oásis para beber água. Sim. Eu ia dar uma lida nas escrituras para tentar entrar, eles passavam, soprava fumaça na minha cara, falava assim, como diz, né, a fornalha aqueceu 7 vezes para ver se era crente mesmo, quando eu tinha que ficar 30 dias, quando deu 13 dias, aquele responsável da cela, ele pulou, ele chamou todo mundo e falou, ó, eles me chamavam de ralado na época, porque não sabiam o meu nome, que eu não conseguia falar no começo, acabaram me dando esse codinome, né, falou, ó, o ralado, ele provou para nós que ele quer ser crente, então a partir de hoje, quem oferecer um cigarro
cigarro para ele ou assoprar uma fumaça na face dele, vai se ver com nós, porque né, vai resolver como o mundo resolve. Então vocês respeitam o espaço dele. Ele olhou para mim, assim, eu pude ver aquilo ali, né? Como eu disse, se você caminha no deserto com Cristo, você vai achar água. Ele olhou, ele falou para mim, ele falou, vou adiar os seus dias. Vou falar com o piloto do pavilhão inteiro que você realmente é servir a Deus e nós vai de passar 30 dias, semana que vem você já pode ir para a igreja. Glória ali, a Deus. Falei, meu Deus do céu. E o que mais, assim, dessa transação de eu sair da cela do mundo para a cela da igreja, o que mais impactou para mim foi que quando eu peguei a minha bolsa, eu tava indo, era um corredor assim e fazia um L, né? A cela da igreja era aqui. Eu tava indo com a bolsa e um irmão tava na porta. E aquele irmão na porta, quando ele me viu caminhando, era uma distância de uns 20 metros mais ou menos. Ele me viu caminhando, eu notei que ele começou a dar glória. Começou a dar glória, eu falei, nossa. Quando eu cheguei na porta da igreja, assim que eu podia virar para ir pra uma outra cela pra lá, ele já veio se recepcionando. Ele falou, ô meu irmão. Eu falei, ô irmão, eu tô aqui. Ele falou, eu sei que você tá aqui, porque Deus falou pra mim que ia mandar um anjo para ajudar nós em oração. Glória E ali eu senti que realmente foi Deus que estava me colocando naquele caminho, né? Passei a caminhar com Deus. Comecei a caminhar, não tinha entendimento do que era oração, do que era jejum, do que era uma leitura. Aprendi muito dentro dali. Aqueles irmãos, os dias foi se passando. A minha condenação mínima seria em torno de 15 a 20 anos, né? E muitos diziam, e algo que eu me lembro também, que foi um milagre, né, que Deus fez na minha vida tanto lá dentro quanto aqui fora. Minha mãe buscou a palavra, foi que eu chamei um irmão, já estava alguns dias lá, eu falei, irmão, minha situação é essa, né? O que eu fiz foi isso e aquilo. Tem alguma chance de diminuir a pena, algo parecido? E ele olhou e falou, olha, nós somos servos de Deus, eu não posso mentir para você. Não sou advogado, mas pelo pouco que eu conheço no tempo que eu tô aqui, no seu processo a pena mínima é 15 anos, do primeiro processo seu. Aí você tem mais 3 processos para responder, então é só um milagre na sua vida. E ali eu fiquei um pouco triste, eu falei, puxa vida, né? Ele falou, mas o nosso Deus é o Deus do impossível. É um Deus que muda a lei, é um Deus que decreta, o homem obedece, é um Deus que determina o tempo e o homem obedece. Então é só um milagre na sua vida. Se você crê em milagre, e eu já tinha passado pela morte, já tinha passado a bala tentar me encontrar, Deus me livrar. Minha mãe já tinha passado pelo câncer. Eu falei, meu Deus, se eu não crer em milagre, pode levar eu embora daqui, né, senhor? E eu fui fazer uma oração. E eu lembro, né, isso faz muitos anos atrás, mas tem algumas orações que a gente faz que impacta a gente, né, que grava na tábua de carne. E eu falei com Deus, Deus, não sei orar, não sei te servir, tô tentando caminhar contigo, mas o Senhor tem uma promessa na minha vida. Se eu tiver que passar 20 anos dentro de um presídio, eu tô disposto a passar. Eu errei, eu tô arrependido, Senhor, de tudo que eu fiz de errado, e eu vou pagar centil por centil, mas passa comigo, Senhor, que eu possa vencer esse deserto e um dia lá na frente eu poder te servir em espírito e em verdade, a não dever nada para a justiça, a não dever nada para o homem e principalmente não dever nada para o inferno que me condenou até o dia de hoje, mas que eu possa te servir em espírito e em verdade. E eu acredito do fundo da minha alma que aquela oração chegou no céu como incenso suave. E os dias se passou, chegou a minha audiência, e alguns dias antes da minha audiência, a minha mãe buscou a palavra do lado de fora, e ela mandava em carta para mim. E minha mãe tem uma dificuldade de gravar a palavra, que era só Deus na vida, né? Mas quando ela buscava para mim, né, para me mandar numa carta, parece que o Espírito Santo ditava tudo de novo para ela. E um dia ela mandou uma carta, até o irmão Diogo, caro servo de Deus, muito amigo meu, nem sei por onde anda, mas eu creio que Deus vai cruzar nós de novo. Um dia chegou uma carta para mim, né? Até mencionei o nome dele, que vai que um dia ele escuta isso, e louvado seja Deus. Ele vai lembrar e vai sorrir. E quando chamaram o meu nome, né? Que lá eles falam carta, ele se relaciona como chorona. Porque não tem um renducando que não chora quando recebe uma carta. É impressionante. E quando chamaram o meu nome, ele foi receber para mim, na hora que ele pegou na carta, Deus tomou ele com a linguagem do Espírito Santo. Na hora que ele manifestou a linguagem, a cela inteira se impactou e falou assim, meu Deus, que é isso? Ele falou assim, dentro dessa carta está sendo carregada pelo Espírito. Chega até a arrepiar só de lembrar. Ele falou, essa carta está sendo carregada pelo Espírito Santo de Deus. Aí ele chamou meu nome, ele falou, meu irmão, e não adianta você falar que é íntimo de família não, porque fui eu que recebi, eu vou ler junto com você. E ali foi bem legal, nós sentamos na cama lá, começamos a ler. Na hora que eu li a paz de Deus, meu filho, nossa, aquilo ali já tomou a minha alma. Deus manifestou a promessa, eu falei, Senhor, agora eu senti que tinha Deus ali. Ela falou, busquei a palavra para você, referente à sua audiência, olha o que Deus falou. E ali para mim foi a certeza de que a ordem que vem do céu, a terra não passa por cima. Na palavra Deus dizia assim,
Alguém aqui hoje veio buscar a palavra para aquele que está atrás de grande muralha e de grandes portões. E ele está indo, eu estou vendo o fórum, ele subir na escada do fórum. Você pode ter certeza que já tem um exército de anjo lá, batendo continência do lado esquerdo e do lado direito. Quando ele entrar dentro do fórum, vai fazer silêncio. Quando ele estiver diante de um juiz, vai ter silêncio dentro da sala, porque a verdade vai o libertar. E o homem está decretando um tempo, mas Deus decreta outro. E o tempo é de Deus, e o tempo é meu. E o meu tempo é de fazer um vaso novo. Me agradei da oração que ele fez. Olha só pra você ver como a gente ora que às vezes acha assim, eu tô falando sozinho, né? Não tem uma resposta, mas não. Quando a gente bate o joelho no chão, o céu para ouvir a nossa oração. E falar, Aleluia. E ainda naquela palavra por escrito, ele dizia, o tempo é meu e eu vou fazer um milagre. E passou os dias, eu li aquela carta, gravei dentro do meu coração. Quando chegou no dia do fórum, eu já estava com muita saudade da minha mãe, né? Porque mesmo eu estando naquele caminho difícil que vivia nas madrugadas, eu tinha muito apego com a minha mãe. Eu tinha muita saudade dela. E num culto do presídio, Deus falava assim, tem alguém que está no nosso meio, eu vou cumprir um desejo do seu coração. Ainda que não seja de perto, mas na vista você vai conseguir ver. E quando eu passei naquele corredor, que eu olhei uma distância de uns 10 metros, eu vi a minha mãe. Chega até a me emocionar, porque aquilo ali para mim foi demais. E quando eu vi a minha mãe lá, aquela palavra veio dentro do meu coração e eu pude sentir que o Senhor estava comigo ali. Eu senti a presença de Deus naquele momento e pude ter certeza que aquela palavra que ia cumprir o desejo do meu coração, eu não queria nem abraçar. Se eu pudesse seria legal, mas eu queria só ver a minha mãe. E naquele momento eu vi a minha mãe. E aquilo ali foi para mim. E o Senhor, Ele cuida de tudo nos mínimos detalhes, né? Nos mínimos detalhes. Não tem nada passa despercebido dos olhos do Senhor. E eu pude ver aquilo ali. E quando eu entrei no fórum, dentro da sala de audiência, estavam as pessoas ali, lançaram aquela acusação, a juíza ditou, e ela olhou para mim e falou assim, você tem alguma coisa a dizer? Naquele momento, dentro de mim, do meu ser, eu falei, Senhor Jesus, me cobre com teu sangue, põe palavras de vida eterna na minha boca. E eu olhei para ela e falei assim, em nome do Senhor Jesus, doutora, eu sou servo de Deus e eu vou pagar por tudo que eu fiz, porque eu quero servir a Deus em espírito e em verdade. Vou pagar diante da justiça, vou pagar diante dos homens e ser liberto por Cristo diante das trevas, porque eu quero servir a Deus em espírito e em verdade. Eu vou confessar tudo o que eu fiz, porque eu quero pagar. E ela virou uma câmera para mim, a escrivã começou a escrever, eu ditei tudo aquilo que eu tinha feito, né? E houve silêncio, e naquele momento que houve silêncio, eu lembrei na carta, que dizia que haverá silêncio dentro da sala de audiência. Naquele momento, o promotor não se opôs contra o advogado, que diziam que eu tinha um advogado, mas passou uns 4 ou 5 lá e ninguém sabia quem era meu advogado, mas eu sabia. O meu advogado era o advogado dos advogados, que era Jesus Cristo Nazareno. Eu tinha certeza que ele estava comigo ali. E eu confessei. Aí desci para a cela que aguarda e geralmente uma audiência ela demora cerca de 30 a 60 dias para chegar a sua resposta lá no estabelecimento prisional. Mas quando Deus está no negócio, a resposta sai na hora. Eu agradeço muito a Deus hoje que eu desci para lá, passou cerca de uns 40 minutos, 1 hora mais ou menos, aí desceu um agente penitenciário, ele chamou meu nome e ele falou pra mim assim, ele falou, cara, isso que tá escrito aqui é verdade? Aí eu falei, eu fui réu, confesso, né? Sou servo de Deus, eu não minto, eu não trabalho com mentira, tô procurando melhorar. E eu fui réu, confesso. Ele falou assim pra mim, eu podia ouvir um agente penitenciário olhar pra mim e dizer, cara, eu nunca vi isso acontecer, faz 20 anos que eu trabalho aqui e trago o processo. Primeiro detalhe, nunca saiu a resposta de uma audiência assim tão rápido quanto a sua. Quando ele falou aquilo ali, eu já sabia, eu falava, tá diferente isso aqui, Deus tá no negócio. Aí ele olhou pra mim e ele falou, a pena mínima sua, pelo que você confessou, era de 15 anos. Você passou pela vara judicial com a juíza que mais condena no estado de Sorocaba. Na cidade de Sorocaba, está sendo considerada no estado de São Paulo, a que mais condena. Ela não dá, como diz o ditado, colher de chá para ninguém. Errou, vai pagar. E no seu caso, ninguém sabe o que aconteceu, o promotor não conseguiu se opor, ele simplesmente aceitou e ficou quieto. Mas numa condenação de 15 anos no mínimo, você foi condenado a 1 ano e 10 meses. Santo Deus. Daí eu ainda sem entender, eu falei, mas como assim? Ele falou, quanto tempo você tá preso? Eu falei, faz uns 3 meses já, vai fazer 4.
ele falou, se você não tiver mais processo, você vai embora. Num artigo, né, judicial ao qual você tinha que pegar 15 no mínimo. Falou, ninguém entende o que aconteceu, por que essa juíza fez isso. Na hora eu olhei pra ele e falei, porque a minha condenação veio do céu. E ali pra mim, quando eu voltei pro presídio que eu contei, parece que o presídio inteiro tava ansioso pela resposta da minha audiência, porque eles viram, né, a gravidade que teve, que repercutiu na televisão e tudo mais, essas coisas. Quando eu cheguei lá e falei, até hoje acho que tem gente que nem acredita. E os irmãos olhou na igreja e falou assim, inclusive o irmão qual eu conversei, ele falou que era só um milagre, ele falou, você crê em milagre? Falei, eu creio, irmão Marcos. E ali tive outros processos, né? Fui condenado em outras instâncias também dos outros processos. E para aquele que a justiça decretava que iria ficar 20 anos dentro de um presídio, eu passei 2 anos, fiquei 11 meses, 26 dias, 17 horas. Quando deu 35 minutos no relógio, abriu o último portão. E o nome de Deus é glorificado. Glória a Deus. Dentro do presídio eu vi muito milagre, vi muita obra. Chegou um determinado dia, entrou um rapaz, né, dentro do presídio, ele entrou numa cadeira de roda, o braço torto, cabeça cortada no meio, assim, o quadril dele era torto, e a medicina decretou que ele nunca mais ia andar na vida dele. E eu tava sentado no fundo, fazendo um artesanato, e naquele momento eu tava numa comunhão com o céu, que eu vivia conversando com Deus, né? Meu amigo, ele era cristão, e quando a gente se consagra a Deus, a gente chega num nível de consagração que você pergunta, a Deus te responde. Você começa a conversar. Sim. Você deixa de ser servo, como o Senhor disse na sua própria escritura, quando Jesus menciona os seus discípulos, não vos chamo mais de servo, mas de amigos. A gente passa a se tornar amigo. Parece que a gente tá andando junto com Cristo ali, assim. E era bem legal. Eu gostava muito quando eu chegava nesse patamar de falar com Deus e Deus me responder, nesse grau espiritual. E ali parece que o Senhor falou pra mim, ele falou, a medicina falou que ele nunca mais vai andar. E o rapaz vindo de lá pra cá. Mas você vai se aproximar dele. E o exercício da fé dele, você vai ver um milagre. Eu falei, Senhor, eu não tenho merecimento pra ver essas coisas. O Senhor falou, mas você vai ver. E eu comecei a conversar com aquele rapaz, ele andava na cadeira de roda, auxiliávamos ele pra ir ao banheiro, segurávamos ele pra tentar tomar um banho. E ele era da mesma cela que você ou não? Ele foi pra mesma cela que eu, que era a cela da igreja, por conta dessas limitações. Ele ainda fumava, tinha lá seus vícios, mas se ele ficasse numa cela do mundo, não teria o mesmo amor que tem, né, dentro da igreja, que os irmãos ajudam e tal. Aí o pessoal mandou ele pra igreja, ele optou por parar de fumar para poder ter um auxílio, daí aos pouquinhos foi parando. Quando ele parou na mesma cela que eu, comecei a conversar com ele e fui falando de Cristo, tal, falando sobre Jesus, contava para ele algumas passagens da Bíblia. Nunca quis assim mencionar sobre paralítico, para não dizer que eu tô tentando empurrar alguma coisa, mas eu falava sobre a multiplicação, o evangelho, a conversão, isso e aquilo, e ele foi me ouvindo. E um dia ele falou assim pra mim, ele falou, cara, você fala igual a minha mãe. Lá eu falei, tomara que seja uma boa pessoa, né? Ele falou, a minha mãe, quando ela ia orar, igual vocês fazem, ela colocava um paninho branco na cabeça e falava pra mim que um dia Deus ia me pegar. E eu falava, mãe, essas coisas não existem, esses negócios aí é lenda e folclore, mas hoje eu tô vendo que é diferente mesmo, e você fala igual ela, e nas suas palavras tem algo bom aí. Daí eu falei, cara, eu não tenho nada, irmão, eu sou fraco, errante, sou o pó da terra, mas aquele que me chamou é o mesmo que tá te chamando. Um dia, na ousadia, eu falei, você tem fé? Ele falou, eu não sei o que é fé. Eu falei, a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas se crê. Você crê que um dia vai andar? Ele falou, não. Eu falei, então, isso é fé. E ali ele passou a ouvir, eu comecei a conversar com ele e tal, e eu pude ver, eu fiquei 3 meses naquele pavilhão. No decorrer do dia a dia, ele falou pra mim assim, o meu desejo, o meu maior sonho é um dia ir buscar minha mãe na gaiola, que seria a entrada do pavilhão, e vir com ela andando, e não eu ir empurrando a cadeira de roda e ela vir me empurrando numa cadeira de roda. Naquele momento, na profecia do céu, do Senhor, não por minha vontade, porque contra a minha vontade, porque é algo muito grave, né? Falei pra ele, falei, em nome do Senhor Jesus, um dia você vai buscar sua mãe andando. E eu ainda verei, antes de eu sair daqui. Ele olhou com fé, naquele momento eu senti que ele teve fé, ele respondeu amém. Quando ele selou com amém, eu falei, Senhor Jesus, que responsabilidade eu fiz, meu Deus. Tripliquei na oração, mas eu falei, Deus vai fazer, se o Senhor falou pra mim, vai fazer. Passou-se os
dias, eu fiquei 3 meses naquele pavilhão. Uma semana antes de eu sair do pavilhão, era um dia de visita convencional, eu tava sentado, acho que eu não tinha visita nesse dia. Eu sentado lá e de repente alguém gritou meu nome. Ele falou, irmão André. O pavilhão inteiro parou música, todo mundo que lá tinha alguns trabalhos de costurar bola, parou o pavilhão inteiro. Eu pude ver o pavilhão inteiro parar e olhar pra ele assim. Quando ele gritou, irmão André, com a mão pro alto no aspecto de vitória, ele falou assim, Deus cumpriu a minha oração, Deus cumpriu o meu desejo, me libertou da cadeira de roda. Glória e eu a Deus. pude ver o paralítico andando de mão dada com a mãe dele dentro de um presídio. E ele tava vindo Deus com a sei. mãe. E ele vindo com a mãe, a cadeira de roda ficou lá e ele vindo andando com a mãe dele, alguns passos assim, eu pude Glória ver a Deus. aquele que a medicina falou que nunca mais ia andar, ele andar, confessar com a boca dele que Deus o libertou da cadeira de roda. Ali o Senhor falou dentro do meu coração, tem algo que eu não possa fazer porventura nessa? Eu falei, ô Senhor, Tu és maravilhoso. Ali muito milagre. Num determinado dia, algo que marcou muito, né, o meu coração também, eu estava parado na frente da cela, eu estava com muita fome, porque o nosso alimento, a janta nossa era 4 horas da tarde. E era bem pouquinho. E tinha um rapaz amigo meu, que ele era maiorzão, né? Era bem fortão, né? E eu comi metade da minha, eu vi que ele tava com mais fome do que eu. Aí eu dei metade da minha marmita pra ele. Falei, ó, come aí, pra ver ele, porque ele tava precisando mais que eu. Falei, assim, ó, o Senhor vai fazer uma obra na minha vida, vai saciar, eu vou ter sono, eu vou dormir e vou acordar no outro dia. E eu tava na frente da cela assim, eu tava com muita fome, mas muita fome mesmo, naquele ponto de você comer uma cebola mesmo não gostando, sabe? Uhum. Se jogar sazão na pedra, você come. Eu falei, Senhor Jesus, dentro do meu coração eu falei, ô Deus, o Senhor podia me dar um sono agora, né? E eu dormir e acordar amanhã só para tomar um café. Eu tô com muita fome, Senhor, tem misericórdia. Falando dentro do meu coração, sem expressar nem sequer uma palavra. E tinha um determinado momento, pra você entender, na noite, que era o bonde. Que de cela em cela jogava-se uma cumbuquinha, daquelas de paçoquinha, com um recado, com sabonete, ia passando. Daí, da cela 7, queria dar um recado pra cela 3. Aí ele falava lá pra 3 e passava. E eu tava nesse bonde, eu era o responsável. Colocava-se um cabo de vassoura atravessado na galeria, a cumbuca parava ali e você mandava pro destino. E naquele momento, eu falando com Deus, de repente saiu uma cumbuca lá, né, que nós chamávamos de táxi, o carro, que era a cela da igreja. E veio vindo. Quando chegou na frente da cela, não podia abrir. Colocava pra dentro e dava pro responsável. Eu dei pro responsável, falei, ó, chegou um bonde aí, né? Ele abriu, ele olhou o papel e falou, é pra você. Meu Deus do céu, tinha um pé de moça lá dentro, que é um docinho de 90 gramas. Quando eu olhei aquele pé de moça, Senhor Jesus, só que meu dente cai junto com a saliva. Eu falei, nossa, que fome que eu tô. Porque você não pode pegar nada que não seja seu, né? Senão a cobrança é terrível, que não é meu. Pegar algo que não é meu. Não, daí ele parou a cela, falou, ó, pessoal, tem alguém chamado André aqui? É o irmão que tá no bonde aí. Então não é, ele falou, irmão, é pra você. Não tem nem destino. Ele pé de moça, olhei o papel, tava escrito assim, X6, que era a cela 6, André. Aí eu virei o papelzinho, tava escrito, o teu Deus te preparou. Glória a Deus. Aquilo ali, a presença de Deus invadiu minha alma. Eu falei, Senhor Jesus, né? O Senhor é a minha providência. Pé de moço, eu olhei pra trás, na cela, nós estávamos em 33 na cela. Parecia um diamante dentro, todo mundo tava assim olhando. Senhor Jesus, eu não posso comer e os meus irmãos todos olhando. Não, pode fazer um milagre. Se fosse agora, se estivesse dividindo agora, eu tirei um pedaço, eu coloquei o dedo no doce assim, o tamanho do meu dedo. Eu falei, meus irmãos, divide aí, foi, né? Deus pode fazer uma obra. Deus, que naquele momento, posso fazer um cenário que naquele momento era multiplicação no deserto. Porque o doce começou a passar, daí parou na minha frente aqui, que era a cela, era aqui, tinha um aqui na cela. Ele olhou pra mim, ele pegou o último pedaço do saquinho, do dedo que eu cortei, a boca e falou assim, irmão André, Deus te abençoe e multiplique na tua vida. Quando ele falou aquilo, eu falei, nossa, isso assim é coisa pra quem crê em milagre. Tava os 32, comigo era 33, os 32 renducano que tava dentro da sala da igreja mastigando aquele doce. Pedaço, e acredito que tenha sido do mesmo tamanho. Deus multiplicou. Com um doce de 90 gramas alimentou uma cela. Eu posso falar que alimentou. Eu tava com muita fome. Pedaço, eu não tomei café de manhã. No outro dia, 1h da tarde, não tinha fome. Nossa. Com um pedaço de pé de moça. O Senhor alimentou mesmo. O Senhor alimentou aquela cela. Naquele dia eu falei, Senhor Jesus, o Senhor é maravilhoso. Ver que Deus fez muito milagre. Em determinado momento, tava num outro penitenciária também. E tava com fome demais também. Eu falei, Senhor Jesus, né? A mesma oração que eu fiz naquele momento. Eu tô com muita fome, dá um sono pra mim, Senhor. Não consigo nem dormir de fome que eu tô.
E de repente tinha um irmão lá, o irmão Robson Crispim, um caro amigo meu, ele era pastor. Ele tava lá na cozinha, né? A cozinha tinha o banheiro aqui, nós chamávamos aqui de cozinha, onde a gente guardava as coisas e as bolsas. Lá, já tomado pelo Espírito Santo, ele me chamou no meio lá, nós estávamos em 39, eu acho, se não me falha a memória, 39 ou 41 já. No meio de todos, ele gritou lá do fundo, ele falou: irmão André, você tem fé para crer em milagre? Isso aí eu já senti que Deus estava chegando. Eu falei: Senhor Jesus, eu sentei na cama, falei: meu irmão, foi para crer em milagre, se não for para crer que Deus me leve dessa terra. Ele falou: eu tenho uma colherzinha de açúcar, nós fazer uma garapa. A garapa era uma colher de açúcar com água, caneca, eu tomo um gole e você toma outro. Você tá com fome, não tá? Eu também tô. Nós fazer uma garapa, eu tomar um gole e você tomar outro, Deus faz um milagre. Eu falei: eu creio, meu irmão. Ele falou: então pega por fé. Ele tomou um gole daquele copo, eu tomei outro, parecia que tinha comido uma feijoada. Nossa. Passei a noite sem fome, não tomei café, não almocei. Eu fui jantar na tarde do outro dia e não tava sem fome ainda. Glória a Deus. Com um gole de água com açúcar. Ali eu pude ver que eu falei: Senhor, da sombra da morte, que é no desespero, na saudade, fome, na miséria, que acredito que seja esse os vales onde a gente acha que não tem mais saída, o Senhor estava comigo. O Senhor estava com você. Eu pude contemplar esses milagres que Deus fez na minha vida. Glória a Deus. Desde a minha meninice, dos meus 5 anos, 6 anos, até hoje, meus 29 anos. E quando, né, mesmo impacto que eu tive com Deus, ouvir a sua voz, ver os anjos, né, face a face, eu também tive esse impacto com as trevas, porque muitas das vezes eu vi o adversário se transfigurar na minha frente e dizer para mim: você não vai ser ninguém. Você não vai ter nada. Você vai sair de um presídio, você vai voltar para a vida que você levava e você vai morrer. Você não vai ter família, vão ter preconceito com você, você nunca mais vai arrumar um serviço na tua vida. Você vai ser discriminado. Mas a palavra de Deus dizia outra coisa. A palavra que prevalece dizia outra coisa. E eu agradeço a Deus que quando eu saí do presídio, eu estava com a roupa do corpo, só a roupa do presídio. Quando eu cheguei na minha casa, os meus tios me abraçaram mais do que eles me abraçavam antes. O meu padrasto, que com a boca dele confessou que eu nunca mais ia ter uma família e nunca mais ia me ver lá. Quando eu estava no presídio, Deus pegou ele aqui fora, na profecia, na boca de um servo de Deus, para ele passar a amar, porque fácil é você abraçar quando está na sua frente, mas e quando está na dificuldade? Sim. É ali que você expressa o amor. Ali ele entendeu que era a voz de Deus, passou a me amar muito mais. Quando eu entrei dentro de casa, que eu abri o guarda-roupa, eu já tinha 3 ternos preparados, 4 camisas, 3 calças e 2 sapatos. E ali eu pude ver que o adversário falou que eu não ia ter nada. Não tinha mesmo, nada a oferecer para o mundo, mas com Cristo eu tive tudo. Deus preparou uma das suas filhas para ser minha esposa. A medicina decretou para mim que eu era estéril, 100% estéril, nunca ia ter uma família. Hoje, aquele que era estéril, a esterilidade, vamos dizer assim, né, da medicina, tem 6 anos, conta a obra, recita, canta hino e tem desejo de pregar a palavra. E eu posso dizer que Deus é na minha vida. E eu e minha casa servimos ao Senhor hoje. Trabalhei em shopping, fui gerente de loja, corri muito atrás de serviço, todo mundo fechava a porta, fechava com a força do meu braço. Quando eu coloquei o joelho no chão, Deus falou: você não vai precisar nem sair da tua casa. Você pôs na minha mão, eu vou trazer na tua mão. Eu agradeço a Deus que a minha mãe na época tinha uma loja no shopping e ela viu a gerente de uma loja desesperada que precisava de um funcionário. E ela falou: meu filho, tal, né? Nunca tinha trabalhado com chocolate, nada. Ela falou: manda ele fazer um teste. Era uma venda corporativa numa fábrica muito grande, uma multinacional. E eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não sei. Aí minha mãe olhou pra mim e falou assim: você não sabe, mas o teu Deus sabe. Confia. Eu falei: amém, mano. Eu vou pela fé. Quando eu cheguei nessa fábrica, aquela gerente, ela falou: eu vou dar uma saidinha, eu já volto. Meu Deus do céu. Quando ela falou aquilo pra mim, foi um terror. Eu falei: como que ela vai deixar eu sozinho aqui, pelo amor de Deus? Larguei tudo, entrei no joelho, coloquei o joelho no chão, falei: Deus, eu não estou sozinho, porque o Senhor está comigo, então me ajuda. Eu nunca passei uma máquina de cartão. Naquele momento o Senhor colocou a sabedoria na minha cabeça. Ela achava que eu ia vender ali uns 200, 300 reais, teria um movimento pouco. Quando saiu o pessoal com o almoço daquela fábrica, parecia que tinha 3 anjos trabalhando comigo. Eu vendi 1.500 reais, passei máquina de cartão, fiz no crediário que eles tinham dinheiro, troco, que nunca tinha trabalhado. Quando eu olhei tudo aquilo, o povo saiu, ela voltou, eu falei: Ana, como que você fez? Você tem experiência? Eu falei: não, foi o meu Deus que estava comigo. E ali eu pude ver que, até como você mencionou, né, nos pequenos detalhes o Senhor estava comigo, porque até quando eu acho que eu passei errado um cartão, o Senhor corrigiu dentro da máquina e deu tudo certo. E ali ela gostou de mim,
assim, a dona veio me conhecer porque eles acharam impressionante, uma pessoa que nunca fez, né? E ela falou assim, olha, eu tô precisando de um funcionário, você quer fazer uma entrevista? Eu falei, correndo atrás quanto tempo, né? E o senhor mandou na porta da minha casa. Entrei naquela loja, ela falou assim, eu gostei tanto de você que eu nem vou te entrevistar, pode passar amanhã, pegar o uniforme que você vai começar a trabalhar Glória amanhã. a Deus. Falei, meu Deus, e comecei ali como atendente, passei a ser gerente das lojas, gerenciei aquelas lojas dela, muita obra eu vi ali também, muito milagre, muita coisa aconteceu, e para aquele que o adversário dizia que não ia ter nada, eu gerenciei loja, trabalhei em empresa química, me tornei produtor, e hoje, por graça e misericórdia, Deus me deu uma empresinha, né, de pintura e efeitos para coordenar, e eu aprendi a pintar, eu tinha 9 anos de idade, mas era rolar tinta na parede só, não sabia mais nada. Num dia eu fui buscar a palavra preocupado, o Senhor falou assim, apontou eu no meio do culto, tomou o servo de Deus no púlpito, me apontou, nunca tinha me visto, não me conhecia, ele me chamou pelo meu nome, chamou por 3 vezes com meu filho no meu colo, chamou por 3 vezes no meu nome. Quando eu olhei para ele, ele falou assim, é André o teu nome, né? Eu falei, é, meio assustado, ele falou assim, mas hoje Deus manda te chamar de José, porque José passou pelo cárcere, não usou a palavra cárcere, mas querendo dizer cárcere, passou por lá, foi traído pelos seus irmãos para poder um dia governar, e hoje Deus te diz, a tua profissão não foi você que escolheu, mas fui eu que te dei, quando você não souber, você clama que eu te dou a sabedoria. Glória a Deus. Tudo que você for fazer, eu vou fazer na tua frente, porque eu sou a sabedoria, foi eu que te dei. A tua empresa fui eu que abri, sou eu que vou te dar a prosperidade. Glória E a Deus. você vai governar, porque eu sou um Deus na tua vida. No pouco foste fiel, nas trevas confessaste o meu nome. No dia que te colocaram contra a parede, você não me negou. Então eu não vou te negar, eu sou contigo, meu filho. E esse aqui está no teu colo, que daí é uma profecia que Deus fez na vida do meu filho. É o filho do milagre. Com 15 anos vai estar tocando violino numa orquestra, pro nome de Deus ser glorificado. Eu vou guardar você e a tua geração. Mas tudo um caminho que Deus permite, né? Para hoje poder estar contando esse verso, Sim. né? No Storyverse, que as pessoas possam abranger. Storyverse.